A serpente é uma figura que aparece em muitas mitologias desde os tempos antigos, sempre carregada de mistério, magia e superstições. Nos dias de hoje, sua figura aparece com destaque em filmes, músicas e outras formas de entretenimento. Nos filmes, ela é usada como símbolo de transformação, perigo ou sedução, como nas histórias de fantasias épicas e aventuras, onde ela aparece como guardiã de segredos ou como desafio a ser enfrentado pelos protagonistas. Na música, a serpente é frequentemente associada à ideia de tentação. Ela também surge em produções que buscam explorar temas místicos ou ocultos. Como imagem literal ou metáfora, representa a dualidade da natureza humana, com suas sombras e luzes, inspirando narrativas que exploram o oculto, o subconsciente e o despertar espiritual. O psicólogo Carl Jung dizia que a serpente representa o lado inferior da nossa mente, aquele que é misterioso e difícil de entender. Na antiga Mesopotâmia, existia um templo dedicado à divindade Ningisda, e por volta de 2000 a.C., o rei Galdeia da Suméria encomendou uma taça para rituais sagrados, decorada com querubins que abriam as portas de um santuário, mostrando o deus Ningisda como duas serpentes entrelaçadas. É possível ver uma ligação clara entre essa imagem e o caduceu de Hermes, na mitologia grega, além da energia Kundalini na tradição indiana. O caduceu com duas serpentes enroladas é o símbolo dos farmacêuticos, enquanto a medicina ocidental conserva a imagem de uma única serpente no bastão de Esculápio, um antigo médico grego que se tornou um protetor dos curandeiros. Na antiga Mesopotâmia, a ideia da taça sagrada era que ela continha um poder de cura, mas para que funcionasse, era necessária a presença da serpente. Jung disse que a serpente é uma força da alma, e um médico só consegue realmente curar quando coloca a sua alma no trabalho. Os mitos associam a serpente à força visível da natureza, que escapa às nossas regras racionais, permanecendo além do nosso controle num mundo atemporal e imutável. Ela é um arquétipo que carrega a ideia de ciclos e transformações da vida. Representa uma força que reorganiza a matéria, sendo um símbolo do tempo e da continuidade. Durante processos de terapia, não é raro que a imagem da serpente apareça nos sonhos, sinalizando uma transformação importante. Algo que parecia perdido pode voltar à tona, trazendo a necessidade de mudar de vida e de repensar valores. Cada fase da vida é um convite para atingir um novo nível de consciência. Mas como estar aberto para essas mudanças? Muitas vezes, a aparição da serpente traz à luz aspectos da nossa história que preferimos ignorar, confrontando os valores já estabelecidos. Quando alguém é tomado pela força desse arquétipo, pode perder o contato com as regras e costumes da sociedade. Mas em doses certas, essa força traz vitalidade, coragem para deixar o que já não serve e assumir novas perspectivas. É possível destacar 3 aspectos do arquétipo da serpente: uma força negativa, uma força redentora e um símbolo do tempo. No Gênesis, a serpente é vista como uma força do mal. Já na filosofia yogi e tântrica, ela é uma força curadora. Hoje, esse símbolo está ligado ao entendimento dos ritmos do nosso corpo, como o sono, a alimentação e as relações pessoais. Forças primitivas como fome, sede, sexo e as funções internas do corpo, que ficam na fronteira entre o consciente e o inconsciente, são difíceis de entender para quem se afastou de seu lado instintivo. Para reconectar-se com essas forças, é preciso cuidar atentamente das necessidades do corpo, como simbolizado pelo caduceu de Hermes e a taça sagrada da antiga Mesopotâmia. Esse equilíbrio é a chave para manter uma vida saudável e balanceada, com o Yin e Yang em harmonia e o sistema nervoso funcionando bem. No entanto,
para adotar essa atitude mais conectada com os instintos, precisamos superar os preconceitos contra a simbologia da serpente. A história do Gênesis, por exemplo, merece uma reavaliação, assim como as noções do que é bom ou mal em nossos desejos e ações. Em algumas religiões orientais, como as da Mesopotâmia, Índia e Egito, o bem e o mal são vistos como dois lados de uma mesma divindade. Já na religião cristã, bem e mal são apresentados como inimigos opostos, sendo necessário eliminar o mal. Essa visão influenciou guerras e perseguições ao longo dos séculos, criando um ambiente de intolerância onde o mal sempre foi associado aos que não seguem a fé cristã. No mito judaico-cristão sobre a criação da humanidade, a serpente representa o mal ou até mesmo o próprio diabo. Por conta disso, no cristianismo, a serpente ganhou uma conotação negativa. Durante a Idade Média, quando a Igreja consolidou seu poder, a serpente foi associada às mulheres, que, como Eva, eram vistas como sedutoras, perigosas e até emissárias de Satanás. O termo sedutor passou a significar algo repulsivo, e a atração física foi ligada ao pecado. Assim, a humanidade foi ensinada a rejeitar a serpente e a relegá-la ao inconsciente, onde ela ainda se manifesta de formas indiretas. No mito de Adão e Eva, a serpente tenta Eva com a promessa do conhecimento do bem e do mal. A maçã veio de uma árvore sagrada, e o que a serpente estava dizendo, em outras palavras, era: "Você é um Deus". Esse conceito perigoso para a mentalidade cristã levou à condenação da serpente e de seu conhecimento. Nos capacetes dos faraós egípcios, a serpente simbolizava a consciência elevada. Nobres e sacerdotes usavam esse símbolo para indicar o alto nível de conhecimento alcançado. Além da serpente, o falcão também era usado, representando uma serpente com asas que indicava visão superior. A serpente alada era um símbolo visível do poder adquirido através do conhecimento oculto. Acreditava-se que os iniciados podiam ver além do tempo e espaço, alcançando uma sabedoria espiritual profunda. Esse estado de consciência também era simbolizado pelo olho de Ra, que representava a luz do espírito, o Sol. Quando o culto ao Sol, símbolo do princípio Yang, se popularizou, ele foi associado à serpente Urius, que representava a energia criativa e a ligação com o conhecimento primordial. Apesar da dominância dos deuses masculinos e solares, a serpente não foi esquecida. Deuses e deusas como Atena, a deusa da sabedoria, e Dionísio, deus da fertilidade, ainda se associavam à serpente, mostrando sua conexão com o conhecimento profundo e a vida. Mesmo reprimida ao longo dos séculos, a imagem da serpente continua viva nos mitos, nos sonhos e na arte dos nossos dias. Ela representa aquilo que permanece escondido no inconsciente, influenciando nossa personalidade através de fantasias, visões e imaginações. O conhecimento da serpente é revelado mais pela intuição e pelas emoções do que pelo raciocínio lógico. O conhecimento racional é claro e pode ser compartilhado, mas o que percebemos pelo olho da serpente é mais sutil, obscuro e difícil de explicar. Enquanto a ciência moderna busca clareza como a luz do meio-dia, o conhecimento da serpente é como a luz suave da noite, que apenas sugere formas e contornos, mantendo o mistério. Quando alguém se permite entrar nesse nível de consciência, pode sentir que está perdendo o controle ou a clareza mental. As ciências ocultas, a psicologia do inconsciente e as artes exploram essa realidade interior, trazendo-a à luz do dia. No passado, dançarinas sagradas conseguiam expressar esse poder através da dança, movendo a energia dos chakras e inspirando quem assistia. Esse contato revitalizador ajudava a criar uma nova harmonia entre o corpo e a mente, entre o sagrado e o profano. A dança do ventre traz à tona antigos valores sagrados.
Ela está relacionada com os desafios do mundo atual e pode ajudar a encontrar soluções ao reconectar as pessoas com as energias misteriosas do corpo e da natureza. Dançar com o ventre ensina a sentir essa região como um centro de consciência, ajudando a lidar melhor com a posse de coisas, valores e até de relações. Os movimentos da dança ajudam a melhorar a saúde, pernas, coluna, órgãos internos e articulações se beneficiam com os movimentos suaves da pelve. A postura melhora, a cabeça se posiciona melhor, os braços se tornam mais soltos e as mãos ganham leveza. O estilo sinuoso da dança dá à mulher um andar mais gracioso e confiante, fortalecendo a autoestima. A dança do ventre e o movimento da serpente têm uma conexão simbólica e prática. Assim como a serpente desliza pelo solo com movimentos sinuosos e ondulantes, a dança do ventre envolve gestos fluidos e circulares, especialmente na região dos quadris, que imitam os movimentos suaves e hipnotizantes de uma serpente. Esse paralelo não é apenas visual, mas também espiritual. Ambas representam a energia feminina. Na tradição da dança do ventre, o foco nos movimentos pélvicos e abdominais desperta a consciência do ventre, similar ao simbolismo da serpente associada à Kundalini, a força de vida que, segundo tradições orientais, se eleva pela coluna vertebral em espirais, como uma serpente, despertando novos níveis de consciência. A dança do ventre funciona como um veículo para o despertar e o domínio dessas energias internas, ajudando a praticante a se reconectar com seu corpo, seus ciclos naturais e sua força interior. A serpente, com sua habilidade de trocar de pele e se renovar, é um símbolo de transformação que ecoa na prática da dança, onde a mulher, ao dançar, experimenta uma renovação física e emocional. Encontramos a serpente em diversos oráculos, mas ela é amplamente conhecida na carta 7 do baralho Lenormand. Na escola europeia é a serpente, enquanto na escola brasileira, especialmente influenciada por elementos afro-brasileiros, a carta é o arco-íris. Essas duas interpretações coexistem, revelando nuances diferentes sobre o mesmo símbolo. A serpente, na leitura clássica, é um símbolo de engano, traição e perigos escondidos. Ela mostra a necessidade de cautela e alerta, muitas vezes associada a situações onde a verdade está distorcida ou onde há intenções ocultas. Representa também a sedução e a inteligência estratégica, aconselhando usar a astúcia e observar atentamente ao redor antes de tomar decisões. Quando interpretada como o arco-íris, segundo a escola brasileira, é associada a Oxumaré, um orixá representado por uma serpente. O arco-íris não nega a complexidade e os desafios apresentados na leitura clássica, mas sugere uma visão otimista que surge depois da tempestade, sinalizando o potencial de cura e renovação. A transformação é o ponto comum entre essas duas visões. Tanto a serpente quanto o arco-íris implicam mudanças, embora a primeira exija precaução e a segunda sugira uma abertura para novos começos. Nas práticas de bruxaria, a serpente representa a transformação, cura, sabedoria e conexão com o mundo espiritual. Ela também é vista como um símbolo de poder e de acesso ao conhecimento oculto. É associada ao elemento água, o que a vincula às emoções, à intuição e ao subconsciente. Essa ligação com o elemento água também faz da serpente um símbolo de cura, especialmente quando utilizada em feitiços e rituais para promover mudanças positivas ou regeneração após períodos difíceis. A serpente também está relacionada ao submundo e ao reino espiritual, agindo como uma espécie de mensageira entre o mundo físico e espiritual. Em muitas culturas antigas, como no Egito, ela era reverenciada como guardiã do conhecimento sagrado, e sua presença nos rituais de bruxaria reflete essa herança. A serpente aparece como um guia espiritual e símbolo de proteção, sendo utilizada em talismãs e amuletos para garantir segurança contra forças negativas. A imagem do Ouroboros, uma serpente que devora a própria cauda,
é uma representação comum na bruxaria e simboliza a eternidade, os ciclos infinitos de destruição e criação e a unidade de tudo que existe. Esse símbolo, presente tanto em culturas ocidentais quanto orientais, reforça a ideia de que a serpente é um arquétipo universal, capaz de transcender limites culturais e temporais, sempre associada a mudanças profundas e à capacidade de superar dificuldades. Na bruxaria, a serpente não é apenas um símbolo de perigo ou engano, como muitas tradições ocidentais a interpretam, mas também um emblema de sabedoria ancestral e do potencial de crescimento espiritual. Para que as pessoas possam compreender o mistério da vida, é necessário que tenham consciência de si mesmas. Ainda estamos removendo os véus de Ísis, a deusa que representa a sabedoria oculta, mas essa sabedoria ainda não se espalhou completamente. Enquanto seguirmos apenas o modelo Yang de força e controle, os aspectos Yin, os mais internos e criativos, associados ao inconsciente e à força feminina, continuarão sendo desvalorizados. Essa mentalidade resulta na separação entre o homem e a mulher e na crença de que a natureza está corrompida e precisa ser corrigida. Se dermos mais atenção à harmonia da natureza, em vez de focarmos na destruição e na violência, poderemos redescobrir o aspecto iluminador da serpente, que transforma e cura. Nossa vida pode ser reconstruída sobre bases mais elevadas, saudáveis e dignas, trazendo a dinâmica da serpente para o nosso dia a dia.